O diabetes e a hipertensão são dois males com maior prevalência no mundo moderno e acometem crianças, adultos e idosos. Diante dos avanços no tratamento dessas doenças, o CRFDF realizou em sua sede no mês de maio palestra de atualização sobre hipertensão e diabetes com a bioquímica com mestrado em farmacologia Tânia Govato. E a TV CRFDF esteve presente e traz uma entrevista com os principais pontos da palestra. Confira. O tratamento não medicamentoso realmente é efetivo no tratamento de pacientes hipertensos e diabéticos, como postulam? O tratamento medicamentoso é muito importante no controle de ambos os quadros, principalmente porque eu considero uma interação que potencializa o tratamento, uma interação benéfica, principalmente com mecanismos comprovados. Quando nós falamos de um tratamento muito importante para ambas, eu considero atividade física aeróbica, que já na última diretriz coloca a importância de no mínimo 30 minutos, 5 vezes durante a semana. É fundamental para que nós possamos biologicamente produzir mediadores que são vasodilatadores. E essa vasodilatação é fundamental para proteger o coração, diminuir a sobrecarga cardíaca, realmente para controlar a pressão arterial. Já está comprovado que de alguma forma eu tenho também com eles, esses mediadores, uma diminuição da resistência à insulina. Eu tenho produção de mediadores que aumentam a excreção de sódio e água, então com uma ação diurética natural e também são vasodilatadores. Esses mediadores são muito conhecidos por nós da área de saúde. A atividade física permite que eu possa produzir prostaglandinas, óxido nítrico, fator natriurético atrial, que só colaboram com o tratamento. Nós observamos claramente em evidências clínicas que quando o paciente adere ao tratamento, mas medicamentoso, mas também faz atividade física aeróbica de uma forma controlada, nós temos um controle de ambos os quadros assim de uma forma muito mais efetiva. O sedentarismo tem que ser abolido, porque de alguma forma ele dificulta a efetividade dos medicamentos. Não é o único tratamento importante. Nós vemos também não ao cigarro, não ao álcool, que a gente sabe que é muito comprometedor para qualquer paciente, mas principalmente paciente hipertenso e diabético, o álcool não é benéfico. Concluindo, o tratamento não medicamentoso é muito importante, deve ser estimulado pelos profissionais da área de saúde, auxiliando o tratamento medicamentoso, tornando ele muito mais efetivo. Quais seriam os antihipertensivos mais indicados e quais os menos indicados em pacientes hipertensos e diabéticos? Quando nós falamos de antihipertensivos, nós temos 4 classes muito importantes. São os diuréticos, os beta-bloqueadores, que são as classes mais antigas utilizadas, comprovadamente diminuem a morbimortalidade, e um pouquinho mais recente, os inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, mas também considero eles praticamente juntos, inibidores aí da ação da angiotensina 2, e uma 4ª classe, que nós poderíamos colocar os bloqueadores de canal de cálcio. Todos são muito efetivos em ambos os pacientes, inclusive outras classes que eu não estou citando aqui, mas os diuréticos e os beta-bloqueadores, eles devem ser utilizados com cautela. Nós sabemos que todos os diuréticos mais antigos, da classe diuréticos de alça, como furosemida, a própria bumetanida, os tiazídicos antigos, hidroclorotiazida, clortalidona, são efetivos, por serem diuréticos, aumentarem a excreção, diminuírem o sódio e a água no nosso organismo, serem vasodilatadores também, colaboram,
mas eles alteram o perfil glicêmico. Então, de alguma forma, a gente tem que tomar cuidado com a dose desses diuréticos, porque a partir do momento que nós aumentamos a dose ou que não controlamos, principalmente um efeito adverso muito comum desses diuréticos, que é a perda do potássio, nós observamos sim uma alteração no perfil glicêmico do paciente, predispondo ele ao diabetes, e principalmente se ele já for hipertenso e diabético, a gente tem que tomar mais cautela no uso deles. Por outro lado, nós temos um representante novo diurético chamado indapamida, que é uma exceção à regra. Ele é de escolha no paciente hipertenso e diabético. Sua estrutura molecular planejada é muito mais vasodilatador do que os outros, tem uma excreção de sódio e água mais controlada, como os tiazídicos, e é antioxidante. De alguma forma, ele diminui o LDL, colesterol, protege o coração, diminui a resistência à insulina. Então, muito indicado nos pacientes hipertensos e diabéticos. Os beta-bloqueadores, que também, junto com os diuréticos, são considerados fármacos que comprovadamente, por evidência, diminuem a morbimortalidade, nós sabemos também a importância de usá-los com cautela. É claro que é o clínico que prescreve, mas o profissional farmacêutico, os outros profissionais da área de saúde, devem acompanhar para que realmente eles sejam efetivos e seguros. Os de primeira geração, os de segunda geração, os de terceira geração beta-bloqueadores são efetivos, mas os de primeira geração e alguns dos de segunda geração, propranolol, atenolol, eles, nós sabemos que alteram o perfil glicêmico, alteram o perfil lipêmico e, de alguma forma, têm que ser utilizados com cautela no paciente que é hipertenso e diabético. Muitas vezes até predispondo ao diabetes, predispondo não só à hiperglicemia, à resistência insulínica, mas pode levar o paciente a quadros de hipoglicemia, mascarar dos seus sinais, predispondo o paciente a riscos, né, de vida. Por isso que podem ser utilizados, claro, o clínico prescreve, muito importante o profissional da área de saúde acompanhar o paciente para verificar se está sendo seguro, mas nós sabemos que os de terceira geração são mais seguros, sendo o maior representante o carvedilol. Podemos então dizer que aqueles que não são estrelas, né, como os beta-bloqueadores e os diuréticos, em termos de efetividade em morbimortalidade, não são tão antigos, não tem tantas evidências assim, como os diuréticos e os beta-bloqueadores, mas eles são mais seguros. Vários consensos de diretrizes mostram que os inibidores do sistema renina-angiotensina, inibidores da ECA, tipo captopril, enalapril, antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina 2, como o losartan, candersartan, irbesartan, são comprovadamente seguros no paciente hipertenso, protegendo ele de risco cardiovascular, mas também de não predispondo o paciente a uma alteração do seu perfil glicêmico e lipêmico. Então, nós mostramos aqui a importância de uma atualização. Em nenhum momento eu estou dizendo que eles não podem ser utilizados, o clínico é que prescreve, mas o profissional da área de saúde, sabendo disso, ele deve acompanhar e verificar se realmente naquele paciente ele está sendo efetivo e seguro. Existem novas classes que estão sendo testadas, tem evidências já, que podem sim ser utilizados nos pacientes hipertenso e diabético com segurança. Nós temos um único representante dessa classe, são os inibidores de renina, alisquireno, e ele se mostra em associação com o inibidor da ECA ou mesmo com o antagonista da angiotensina 2, muito mais seguro, principalmente no paciente com nefropatia diabética. Então, protegendo esse paciente de um distúrbio renal que com certeza limita muito a vida do nosso paciente hipertenso e diabético.
Alguns fármacos antidiabéticos têm sido utilizados para auxiliar na redução do peso dos pacientes ou exclusivamente para essa finalidade. Quais são estes fármacos e quais riscos podem desencadear? Bom, nós temos dois fármacos muito importantes, na realidade duas classes, né? As duas classes são biguanidas, onde o representante é a metformina, muito conhecida, sempre de primeira escolha em qualquer tratamento pré-diabetes ou mesmo diabetes já identificado. E uma classe nova para alguns profissionais, né, que são os incretinomiméticos, onde um representante é o Ezenatide, nome comercial beta, e o outro, muito conhecido, muito polêmico, saiu na reportagem da Veja, né, há uns meses atrás, que é a liraglutida, nome comercial Victoza. Eles não são considerados agentes anti-obesidade, mas na realidade eles, além de não predispor o paciente a um aumento do peso, nós observamos sim em diferentes porcentagens uma diminuição do peso, principalmente se for associada à atividade física. Então, importante, né, sempre, junto ao tratamento medicamentoso, o não medicamentoso sendo a restrição ao sal, a restrição ao álcool, ao cigarro, como a gente já colocou, a atividade física, né, sempre muito importante. Nós percebemos que a liraglutida e o Ezenatide, esses incretinomiméticos, eles diminuem um pouquinho mais o peso, mostrando nos novos estudos, evidências, que a liraglutida ela diminui mais, mas não tem nenhum estudo direcionado e comprovado já da segurança e realmente da efetividade dele para ser considerado um medicamento para a obesidade. O único que o consenso latino de obesidade liberou para o controle da obesidade no diabetes é a metformina. A metformina porque já tem estudos mostrando que ela é efetiva e é segura. Mas, ainda assim, tem restrições, sendo a principal restrição da metformina o uso com o álcool. Aí se torna bem perigoso. Já os incretinomiméticos, liraglutida e a Ezenatide, não temos, né, estudos mostrando a sua segurabilidade, apesar de já estar mostrando uma eficácia na perda de peso, mas precisamos tomar cuidado, principalmente no uso em gestantes, em jovens, em pacientes que tenham realmente uma predisposição a problema renal, porque ele se mostra já de risco nesses pacientes, predispondo já a um início de insuficiência renal e principalmente pancreatite. Então a cautela ainda é fundamental. Ótima entrevista com dados e novidades que fazem a diferença no tratamento da hipertensão e do diabetes. O CRFDF promove palestras e eventos para que você, farmacêutico, esteja sempre atualizado sobre as novidades da área. Quer saber quando serão os próximos eventos? Então acesse crfdf.org.br. Até o próximo programa.